Bom dia a todos, internautas. Esse é o programa Momento Econômico, produzido pela ANEFAC. A ANEFAC é a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Vocês podem participar do programa, identifique a tecla Participe e envie as suas perguntas que nós vamos procurar responder durante o programa. O tema de hoje é Mercado Internacional e a legislação tributária brasileira. Nós vamos estar falando sobre o que a nossa legislação interfere positivo ou negativamente para os investidores, para o mercado internacional. E para falar sobre esse tema, o nosso convidado de hoje é o Hugo Amano. O Hugo é sócio em consultoria tributária da BDO-RCS, tem curso de planejamento tributário pelo IBET, curso de especialização em administração para graduados, o SEAG, pela FGV, e foi pesquisador na pós-graduação sobre a tributação do imposto de renda de pessoa jurídica na Universidade de Kobe, no Japão. Essa experiência a gente vai comentar um pouquinho mais durante a entrevista. E é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Mackenzie. Hugo, bom dia. A ANEFAC agradece a sua presença, agradecemos a BDO por ter permitido a sua participação. Bom dia, Leite. Bom dia aos amigos que estão assistindo. Em nome da BDO, a gente agradece o convite, né? Estou muito honrado em estar aqui e vamos ter uma boa conversa aí com relação aos tributos aqui do Brasil. Vamos sim. Hugo, eu achei muito interessante a sua participação fazendo uma pesquisa para uma universidade no Japão. Né? Sei que você é japonês e fala japonês, então isso daí já deve ter facilitado bastante. E eu não sei se você esteve lá também na época que o Corinthians foi campeão, se é que você foi por isso. Conta pra gente o que foi esse trabalho sobre pesquisa de imposto de renda no Japão. Tá, apenas para esclarecer, eu fui bem antes do Corinthians ser campeão, meu time é o São Paulo, então eu fui em 2004. Infelizmente São Paulo jogou e foi campeão lá em 2005, eu não pude assistir, mas... Então, como dava para perceber, eu sou descendente de japonês, meus pais são japoneses, migraram depois do casamento para cá. E a experiência no Japão em 2004 foi realmente interessante, assim. Mesmo sendo filho de japoneses, tem muita coisa que culturalmente é diferente do Brasil, do crescido e vivido aqui no Brasil, e das pessoas que moram efetivamente lá no Japão, né? Então, assim, eu não tive problema de adaptação com comida, com língua, enfim, mas teve algumas experiências interessantes, até engraçadas, que acredito eu que no Brasil a gente não teria uma situação dessa. Experiência engraçada, mas ligada ao imposto de renda também? Não necessariamente ligada ao imposto de renda, né? Depois você vai contar essas experiências aí. Mas enfim, Hugo, agora vamos mais recente aqui. Agora em 10 e 11 de novembro, você teve num evento, em um seminário nos Estados Unidos, que também falou basicamente sobre a parte de imposto, a parte enfim, muitas coisas. Eu estive olhando o material e achei muito interessante. Uhum. E você apresentou um painel em parceria com outro brasileiro, um advogado, sobre negócios, fazendo negócio com o Brasil, né? Fala um pouquinho o que foi esse seminário e qual foi o objetivo desse painel, qual é o grande recado que um seminário desse traz aqui para nós e principalmente no tema que a gente vai estar falando hoje. Tá. Exatamente, esse painel foi realizado agora nos dias 10 e 11 de novembro na Califórnia, uma cidade chamada Palo Alto. E é um evento anual organizado pela High-Tech Tax Institute, que é Instituto Tributário de Empresas de Alta Tecnologia. Então, como nós sabemos, na região da Califórnia concentra várias empresas de tecnologia, o conhecido Vale do Silício, e anualmente eles fazem um encontro para discutir os temas tributários. Então, quem participa são diretores tributários, gerentes tributários, profissionais que lidam com tributos no dia a dia. Isso o mundo todo está ali participando? Basicamente são as empresas que ficam sediadas ali no Vale do Silício. Tá? Então, mas
como são empresas de alta tecnologia, a gente pode dizer que o mundo está representado, uma vez que todas essas empresas que estão lá ou que participaram do evento, elas têm presença global, né? A sua participação, Hugo, ajudou a tirar dúvidas, interfere na decisão de investidores internacionais quando você comenta detalhes da legislação? Eu sei que às vezes esses detalhes depõem contra, né? E eu gostaria até que você comentasse alguns pontos, principalmente aqueles que é quantas horas a gente gasta para cumprir as obrigações do governo, da legislação federal, estadual, parte trabalhista, enfim. O que você sente que uma apresentação sua desse painel ajudou ou vai ajudar a decisões futuras com relação a vir ao Brasil, a realmente investir aqui? Parte do público que estava lá presente já trabalha em empresas que têm investimento no país, né? E parte do público estava lá por curiosidade, para entender, conhecer um pouco mais como é que funciona a legislação tributária no Brasil. Então esse painel eu dividi junto com um colega advogado, que ele abordou os aspectos legais, jurídicos, e eu abordei mais os aspectos tributários mesmo, né? Eu entendo, Leite, que não é as pessoas que estavam na sala que vão decidir se vão ou não investir no país, no Brasil ou não, né? Eu entendo que eles já têm alguma sinalização da alta administração, falando, olha, o próximo país que a gente vai entrar como alvo é o Brasil, então já comecem a estudar alguma coisa. Lógico que num seminário de 1h30, 1h40, ele não vai conseguir aprender 100% sobre a legislação brasileira. A gente estuda há 20 anos e não sabe tudo, né? O único painel do Brasil foi esse de vocês? Foi. Esse foi o único painel. Então, mas eu acho que foi um painel, tanto o advogado como eu abordei alguns conceitos básicos, algumas diferenças que existiam entre o Brasil e os Estados Unidos e alguns cuidados que devem ser tomados ao se investir no Brasil. Com relação ao compliance, tax, e que eu vi que são pontos que vocês colocaram lá, me comenta um pouquinho sobre isso daí e como como é que a plateia reagiu, perguntas, e como isso daí caiu para esse pessoal quando você abordou esses pontos do seu painel. Tá. Falando um pouco sobre compliance, né? Compliance é o termo que a gente usa quando as empresas precisam desde obter as informações necessárias, fazer o cálculo, fazer o recolhimento dos impostos e até mesmo preencher as obrigações acessórias. Então todo esse processo é o que a gente chama de tax compliance, né? Então existe um estudo do Banco Mundial, que ele fala, estudo anual, que ele fala que o Brasil ele gasta cerca de 2.600 horas por ano. Então isso quer dizer assim, uma empresa para cumprir com as obrigações acessórias, recolhimento, cálculo do imposto de renda, dos impostos sobre venda e dos impostos trabalhistas, ela leva 2.600 horas ano. Tá? Então esse é um dado que realmente causa um primeiro choque para quem está assistindo, seja nos Estados Unidos ou na Europa, porque assim, esse mesmo estudo ele mostra, por exemplo, Brasil 2.600 horas, Estados Unidos 175 horas. 165? 175. 175. Mesmo comparando com países do BRICS, o que mais gasta é a China, que é 340 horas por ano. Então assim, daí já mostra é um choque muito grande, né? Por que no Brasil gasta tanto e nos Estados Unidos gasta tão menos que isso, né? Olha, dá para entender. Não só essas 2.600 horas, eu acho até que tem situações que gasta mais, o problema é o custo envolvido. A gente gasta dinheiro e às vezes ainda erra, porque é complicado. E quando erra, aí a empresa é penalizada, ela ainda paga sobre isso daí, numa situação que ela estaria precisando de fazer investimentos, e se gasta todo esse tempo com 2.600. Você ficou com vergonha quando mostraram esse número lá ou não? Não diria vergonha, né? Mas todo mundo pergunta, por que 2.600 horas? Por que 2.600 horas? Né? Então a gente, durante a apresentação, a gente explica o porquê 2.600 horas. Né? Então, eu entendo que tem duas
duas principais razões para as 2.600 horas. Uma é a nossa legislação, que é bem fragmentada, tá? Então a gente tem a Constituição Federal, que permite que cada ente, seja Estado, município, tribute da forma que entender. Então a gente tem 27 legislações de ICMS e mais de 5.000 legislações do ISS no Brasil. Tá? Então isso deixa tudo muito fragmentado. Então a gente tem Constituição Federal, tem Código Tributário Nacional, aí depois tem lei, decreto, medida provisória, instrução normativa, soluções de consulta, enfim. Tem uma infinidade de legislação que a gente precisa buscar antes de conseguir chegar numa conclusão final. E alguns casos, mesmo estudando todo esse universo de legislação, a gente não chega numa conclusão. Se tem que ser tributado, não tem que ser tributado, como deve ser tributado, como não deve ser tributado. Então esse emaranhado de legislação realmente faz com que a gente leve 2.600 horas. Né? Então, legislação é uma das explicações. A outra explicação é o sistema de obrigações acessórias que a gente vem implantando no Brasil ao longo dos últimos 5, 6 anos para as empresas. Né? Tudo começa pela nota fiscal eletrônica, né? Aí depois a gente preenche uma série de obrigações fiscais, seja ela para o Estado, agora tudo no ambiente chamado SPED, né? Então tem SPED fiscal, tem o SPED que é o contábil, que a gente manda todos os lançamentos contábeis, enfim, está tudo muito amarrado, né? E esse ambiente SPED é muito bom para fiscalização, uma vez que ele consegue cruzar todos esses dados informados. Então ele cruza, por exemplo, todas as notas emitidas com a declaração que você enviou no final do mês. Depois ele pega essa declaração mensal, soma os 12 meses dela e cruza com a declaração de imposto de renda, que é anual. E depois ele pega a declaração de imposto de renda anual e cruza com o SPED contábil para ver se o fiscal e o contábil estão se conversando. Então é um sistema muito bem criado pela Receita Federal, mas que nesse primeiro momento vem dando muito trabalho para os contribuintes para conseguir gerar essas informações. Né? Não é um layout específico da Receita Federal, então não é uma coisa simples que o próprio contador ou o próprio cara que faz o fiscal conseguiria gerar rapidamente. Esse sistema, mesmo para uma pequena empresa, ele é complicado para você baixar e executar, ou é tranquilo, precisa de uma estrutura de tecnologia, de TI? Como é que você vê isso? Custa para ele poder implantar? Eu entendo que custa, Leite, porque quanto menor a empresa, menor é a estrutura de TI dela também. Então ela tem que contratar terceirizados para fazer o projeto para ela do SPED. Dá trabalho, não é um simples download que faz o programa da Receita Federal, como a gente faz da pessoa física, e ele vai lá e preenche. Não, tem layouts específicos que ele tem que exportar do sistema do ERP que ele utiliza, informações que tem que sair desse ERP para gerar esse SPED, por exemplo. Então, custa. Já começa gastando aí. Começa gastando por aí. Tá. Hugo, voltando novamente a esse seminário, você abordou também a arrecadação, o crescimento da arrecadação de tributos federais de 2012 para 2013. E você mostrou esses números lá. Foi um crescimento fabuloso, né? Temos 63%, parece que foi o crescimento. Ora, a nossa economia não cresceu tanto assim. Para que você tivesse um faturamento, alguma coisa. O que houve, então, é que melhorou, que a capacidade de cobrança do fisco. O que você atribui a esse crescimento? Como você falou, Leite, de 2012 para 2013 houve um crescimento de mais de 60% na arrecadação em fiscalizações da Receita Federal. Então, um número que era de 46 bilhões em 2012 saltou para 76 bilhões em 2013. Então, no próprio site da Receita Federal, uma explicação com relação a isso. Agora, pessoalmente, eu entendo que pode ter já uma influência dessas obrigações acessórias que a gente começou a entregar ao fisco, né? Então,
as primeiras obrigações acessórias começaram em 2008, tá? Principalmente o spread contábil. E se a gente voltar a 2003, menos 5 anos, que é o período prescricional, o período de fiscalização do fisco também, quando 2013 é quando teve o grande crescimento do fisco. Tá? Então, tudo isso passa, acho que o aumento da arrecadação é uma tendência daqui para frente. No relatório de 14 também provavelmente a gente vai constatar esse crescimento. A Receita Federal, ela consegue usar intensamente a tecnologia, então ele tem todas as obrigações acessórias na mão, tem um poderoso banco de dados lá em Brasília para fazer o cruzamento dessas informações, né? Então, assim, um treinamento dos auditores, o cruzamento das informações, tudo isso faz com que a Receita Federal, ao iniciar uma fiscalização, ele já tenha algum indício, ele já sabe que tem algum problema, algum tipo de problema naquela empresa que está sendo auditada. Então, daqui para frente, eu acho pouco provável a Receita Federal ir numa empresa sem ter nenhum indício. Então, vai melhorar a qualidade também da seleção das auditorias da Receita Federal. Isso daí, Hugo, durante o seminário, você viu alguma coisa semelhante que um palestrante de outros países, ou somos nós os únicos a ter esse troféu? Em termos de obrigações acessórias, eu acho que nós estamos muito bem cobertos, digamos assim, né? Não do ponto de vista do contribuinte, mas do ponto de vista da Receita Federal, do ente que faz a arrecadação. É um sistema que funciona muito bem, né? E a gente não vê esse sistema em outros países. Então é um sistema que começa desde da nota fiscal paulista, que o cidadão vai lá no restaurante, dá seu CPF, enfim, começa por aí. Então a gente já ouviu falar de outros países que estão vindo no Brasil para ver como é que funciona esse sistema. Então pode ser que futuramente outros países também tentem implantar alguma coisa nesse sentido. Para aumentar a arrecadação. Vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos para falar um pouco mais sobre esse tema que é a legislação tributária brasileira e o mercado internacional, e com o nosso convidado de hoje, que é o Hugo. A gente já volta já.